Olá, eu sou a Andréia Pinto e hoje nós vamos falar sobre cálculo na panificação. Existem muitos momentos dentro da panificação que é muito importante que eu pare e faça os cálculos devidos para que eu tenha resultados, satisfatórios, para que eu não tenha desperdícios dentro de uma produção. Então, os cálculos eles são essenciais. Mas antes, nós vamos falar de um ponto que é muito importante, eu acho que eu já devo ter citado em alguns momentos em algum vídeo. As receitas que nós nos deparamos normalmente, seja na internet, às vezes até em alguns livros, eles são geralmente receitas que trabalham com as quantidades. Ok, não tem problema nenhum. Mas quando a gente vai falar num processo assim mais profissional, onde a gente trabalha às vezes com mudanças de resultados, enfim, um trabalho mais dinâmico que vai te exigir isso, é muito importante que você trabalhe com a porcentagem de uma receita, Essa porcentagem ela vai ser sempre baseada no seguinte: a minha farinha ela vai ser sempre os 100%. Sempre. O 100% não vai ser a soma de todos os ingredientes, ok, 100%. Não. Eu parto do princípio em que a farinha é os 100%. Então, a partir dessa farinha, eu calculo todos os outros ingredientes, sabendo que ela tem este valor, tá? Primeiro ponto. Então, a minha receita, o meu total, como vocês estão vendo aqui, ele vai ser a soma de todos, incluindo a farinha e os outros ingredientes, e que deu 180%, ok? Então, isso daqui vai me permitir o quê? Isso vai me permitir fazer balanceamento. Quando você olha para uma receita como essa, você tem uma noção de quantidades dessa receita e que de repente vocês podem mudar. Por exemplo, poxa, eu gostei desse pão, o resultado foi legal, mas eu achei que ele está um pouco carregado de gordura, então eu vou diminuir. Beleza, a quantidade aqui está me dizendo que é 6%. Se é 6% de gordura, eu não quero que seja essa quantidade. Eu vou diminuir de repente para 4%. Não vou diminuir tanto, mas eu vou dar uma diminuída, coloco para 4%. E em cima dessa porcentagem, depois eu vou saber a quantidade que eu devo trabalhar. A mesma coisa seria a quantidade de açúcar, porque as pessoas geralmente agora estão se preocupando um pouco mais, e aí às vezes elas querem diminuir esses ingredientes que elas acreditam que sejam ingredientes que podem interferir na sua saúde. Então, a quantidade de açúcar eu também poderia diminuir, mas quando eu diminuo aqui, aí eu vou trabalhar todos os outros ingredientes baseados na farinha, tá? Então entendendo que é importante essa visualização de porcentagem, nós vamos para a primeira etapa de cálculos na panificação, que é a encomenda. Então, como é que eu faço? Eu estou lá no meu estabelecimento, e aí eu recebo uma ligação onde me solicita uma encomenda de 300 pães. Eu tenho já a formulação, a receita do meu pão, e eu tenho a quantidade, 300. E eu sei que este produto, ele é elaborado numa gramagem aqui de 60 gramas, o peso unitário dele cru. Então, essa receita eu vou precisar elaborar 300 pães, onde cada um pãozinho cru vai ter o peso de 60 gramas, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma regra de 3 simples. Então, visualizando aqui esse resultado, nós vamos deixar eu vou deixar aqui apenas o resultado, o valor da farinha e o total. Vocês vão entender por quê. Vou apagar, que é para eu ter mais espaço para mostrar aqui para vocês como vai ser esse cálculo. Então, vamos lá. Eu vou ter que saber, eu já sei que a minha receita sempre a farinha vai ser 100%. Mas e aí, Andréia, quanto? Quanto vai ser esses 100% para eu elaborar os 300 pães, onde cada um tem 60 gramas? Eu vou começar pelo seguinte. Eu sei que eu vou precisar de 300 com esse valor. Então, 300 vezes 60, que vai me dar o valor de
18 mil, né? Esses 18 mil é a quantidade total que eu vou ter que ter, ok? Então, só para continuar aqui, tá? Eu vou ter aqui que 18 mil é o que, gente? É a quantidade de massa. Concordam comigo? Se é 60 gramas e essa quantidade, então esses 18 mil é a quantidade de massa. Só que esses 18 mil vão corresponder a 180%, que é o peso total da minha massa. E a farinha é os meus 100%, que é o que eu quero saber. Eu quero saber quanto de farinha eu vou gastar para produzir os meus 300 pães. Então, aqui uma regra de 3 simples, né? Onde esse valor da farinha vai ser quanto? Então, fazendo essa regra de 3 simples aqui, eu vou ter 10 mil gramas. Então, 10 quilos de farinha eu vou precisar para produzir os meus 300 pães. Então, para chegar nesse resultado, gente, eu peguei aqui, ó, 18 mil, multipliquei com 100 e peguei os 18 e multipliquei com X. Depois eu fiz a divisão para eu chegar nesse resultado aqui, que foi as 10 mil gramas de farinha de trigo, tá? Isso daqui é de farinha de trigo, tá? Então, é um cálculo simples, é uma regra de 3 simples, onde a gente vai calcular cada ingrediente. Isso é muito importante para você que trabalha com encomendas, né? Para que você desenvolva aquela receita sem ter os desperdícios. É claro que pode passar alguma quantidade, mas você não vai ter perdas tão grandes. Então é importante que a gente faça esse cálculo, tá? Então aqui nós vimos só a quantidade da farinha. Eu vou mostrar para vocês agora os outros ingredientes. Eu vou apagar tudo para a gente continuar fazendo cada um. Então eu vou dar mais um exemplo do restante dos ingredientes, tá? Eu vou fazer 2 exemplos. Eu vou fazer do açúcar e vou fazer da gordura também, tá? A mesma coisa você vai fazer para todos os outros ingredientes, para trabalhar a quantidade que você vai utilizar na encomenda daquele produto que você está elaborando. Então, isso aqui eu já determinei. Eu sei que a farinha é 100%, é sempre 100%, e que dentro dessa receita, esse 100% corresponde a 10 quilos ou 10 mil gramas, tá? Então, se eu tenho essa informação, todos os outros ingredientes eu vou também estabelecer através de regra de 3 simples. Então, nós vamos ter aqui 100 vezes x é igual a 10 mil vezes 8. E aí eu vou fazer o quê? Vou deixar o x aqui desse lado e o 100 vem para cá dividindo. O 100 passa para esse outro lado dividindo. Então, nós vamos ter corta, 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 corta. Nós vamos ter o que o x é igual a 800 gramas. É a quantidade de açúcar, 800 gramas de açúcar necessário para a minha encomenda daquele dia para eu elaborar meus 300 pães. Vamos fazer mais um exemplo que é para sanar todas as dúvidas. Então, agora mais um exemplo. Vamos pegar farinha, que é 10 mil gramas e corresponde a 100%. E aí eu sei que a minha gordura é 6% e eu quero saber quantas gramas vai ser. 100 vezes x vai ser igual a 10 mil vezes 6. E aí o meu x vai ser igual, eu tenho que a minha quantidade de gordura vai ser 600 gramas. Muito simples, regra de 3, né? Mas que é de fundamental importância para eu estabelecer essas quantidades. Existem alguns sistemas que já estabelecem, né? Isso é muito bom, algumas padarias já têm esse sistema
que já dão a esses cálculos tudo resolvido. Mas quem não tem, é importante que trabalhe mesmo. São regras de 3 simples que rapidamente uma pessoa faz e aí consegue desenvolver e ter a sua receita. Mas para você chegar, por exemplo, André, como é que eu vou saber que é 60 gramas? O peso do meu pão. Às vezes vai ter aquele cliente que vai dizer, olha, eu quero que o pão de hambúrguer seja maior do que o tradicional. Então, vamos imaginar que o tradicional, né, geralmente ele tem base de 60 a 65 gramas, né, cru. Então, se o cliente quer maior, né, por exemplo, eu quero o dobro do tamanho, você vai dobrar essa quantidade de massa para ter o tamanho que o cliente quer. Ele quer um pão de hambúrguer grande para fazer, de repente, um sanduíche, né, de um tamanho maior. E aí você vai de acordo com o que o cliente quer, né? Então, esse valor da gramagem do pão cru, você vai estabelecer com o cliente. Mas aí a tua experiência, né, conforme for, isso daí também vai te direcionando já para a quantidade devida desse pão cru. Então, agora, gente, vocês já viram que nós utilizamos uma receita, né? Trabalhamos a questão da encomenda dessa receita e como é importante eu ter uma receita em porcentagem. Então, aqui a gente vai ver como transformar uma receita em porcentagem nesse momento. Então, peguei uma receita lá de um livro, de um link, enfim, e gostei da receita, achei ela super interessante, deu um bom resultado e eu vou transformar, só que alguns pontos eu quero melhorar. Então, eu vou transformar para porcentagem. Como? Eu falei para vocês que sempre a farinha será o quê? 100% da minha receita. A base da receita é a farinha. Então, se eu sei que a farinha é 100%, eu vou dizer para vocês que esses 5.000 gramas corresponde a 100% da minha receita. Então, o fermento, que é 250 gramas, vai corresponder, quantidade em porcentagem vai ser o quê? 5%. Essa vai ser a minha quantidade de fermento da receita. Vai corresponder a meus 5%. Então, essa é uma forma de eu visualizar de forma mais ampla as minhas quantidades. Vamos fazer, além do fermento, que corresponde a 5%, vamos fazer outro exemplo aqui, a gordura. Minha farinha, 5.000 gramas, corresponde a 100%. A minha gordura, 400 gramas, vai corresponder a X. Faço aqui minhas multiplicações, 5.000 vezes X é igual 400 vezes 100. Então, eu vou ter aqui X é igual, fazendo a multiplicação, vou ter 40.000 dividido por 5.000. 40 dividido para 5, 8%. Essa vai ser a quantidade de gordura. 8% de gordura na receita. É a regra de 3 realmente que vai me ajudar a estabelecer essas quantidades. E é bem interessante porque partindo daí eu tenho o meu total em porcentagem. Então, gente, aqui nós vamos falar agora do rendimento da receita. Então, eu tenho uma receita, eu já transformei ela para porcentagem, né? Eu tenho toda a porcentagem dela aqui calculada e eu sei que a minha receita, a minha massa total, quando eu somo, dá 8.775 gramas, ou seja, farinha, mais açúcar, mais sal, mais água, mais gordura, mais fermento, somando o peso, eu tenho esse resultado aqui total. Então, essa é a minha massa total da receita, ok? Então, como é que eu estabeleço o rendimento de uma receita? Eu quero que o meu pão, ele tenha um peso cru de 65 gramas, né? Esse é o peso que eu quero que meu pão tenha. A Andréia, me fizeram uma encomenda de mini hot, mini hambúrguer, mini pizza, né? Peso vai ser o mesmo aqui? Não, vai ser um peso menor. E aí isso eu vou calcular de acordo com os tamanhos. Por exemplo, se é um mini hambúrguer, eu já sei que não vai ser esse peso todo.
vai ser a metade ou até mesmo um terço daquele tamanho, que eu quero um tamanho bem pequeno. Lembre-se que ele vai aumentar de volume, né? Mas ele também vai perder água depois de assado. Então, depois de assado, o que me importa mais é o volume. O peso vai modificar, o peso muda. Então, olhem só, o peso da unidade crua é 65 e o peso total é 8.785. O que eu vou ter que fazer para saber o rendimento da minha receita? Eu vou pegar os 8.775 gramas, vou dividir pelo meu peso unitário, 65 gramas, que vai dar, fazendo o cálculo aqui, a divisão entre os dois, eu vou ter 135 pães. Esse vai ser o rendimento base da minha receita, estabelecendo esse quantitativo para um peso unitário cru de 65 gramas. Tá? Então, é outra forma de calcular dentro da panificação que me dá um resultado próximo do que eu estou esperando. Tá? Então, é bem interessante. Então, dentro dessas possibilidades, né, da panificação, e que eu posso modificar as receitas, que eu posso estabelecer porcentagem diferente e que eu posso prever o rendimento da minha receita, eu posso estabelecer encomendas de acordo com os cálculos que nós trabalhamos agora. Então isso foi uma forma de mostrar para vocês, né, que dentro da panificação a gente trabalha também a matemática e isso é muito benéfico para a nossa produção, uma produção de controle. Esses cálculos também, né, fazem com que eu tenha um controle da minha produção, um controle de qualidade dentro do meu processo, porque se eu estou trabalhando quantidades, com certeza eu vou saber trabalhar a qualidade dessa produção e isso me leva também à uniformidade do meu produto, que vai agradar com certeza meu cliente. Esse é mais um vídeo onde a gente trouxe um conteúdo interessante dentro da panificação.